sei que parece exagero, mas é só uma novela, é só um casal. A história nem é tão boa assim, mas não é exagero. Não é sobre só uma novela ou sobre um casal. É sobre histórias. E a necessidade que nós, humanos, temos de pertencer, de amar e, em troca, amado ser. De se ver espelhado no outro. E principalmente sobre uma Vi, que é um vilão carismático. A própria maravilhosa Eliane Jardim deu uma entrevista quando ela fez uma vilã em Terra e Paixão. Ela disse que não entendia como uma vilã, em pouco tempo, ganhou tanto apelo do público e empatia. E, na verdade, o público só via o monstro que ele é ou quer ser representado no outro. E acho que é por isso que, pelo passado triste do vilão, a gente passa o pano muitas vezes pra uma Vi. Mas ser Luma Vi não é pensar só numa Vi, é pensar na Luma. A Luma, essa menina doce, que desde a tenra infância foi usada, manipulada, extorquida e roubada pela sua família. Aqueles que deveriam lhe dar amor. Descobriu que o seu pai não era o seu pai e que o mesmo tinha matado o seu pai biológico. Descobriu que sua mãe foi roubada e descobriu a traição daquela que se dizia sua melhor amiga e daquele com quem teve sua primeira vez, suas primeiras vezes, seu primeiro amor, sua primeira paixão de infância. A Luma é um personagem muito sofrido, mas que nunca deixou de se permitir amar e esperar o melhor do outro. Não é exagero dizer que a ficção, o entretenimento são catarses. É a nossa forma de ser espelhados e nos vermos no mundo, em outras histórias, em outros amores. E ressignificar, porque o tema de Luma Vi, a versão lindamente cantada pelo Roberto Carlos, a primeira vez que apareceu na história, veio num contexto não muito favorável. Era uma Vi completamente depressivo, bebendo de canudinho, uísque, e pensando no seu reencontro com aquela que idealizou amar. A segunda vez que essa música aparece na história é quando a Luma, depois de tudo, admite que ama uma Vi. Ama de verdade. E é a hora que você entende que aquilo é maior. A história deles é muito maior. E eu tô falando desse vídeo no dia do último capítulo, depois da gente ver uma Vi finalmente declarando seu amor a Luma, ao som de Roberto Carlos. E depois de ressignificar essa música, eu percebi que essa música conta a história de quem acompanha Luma Vi. Eu vim aqui, amor, só pra me despedir. E as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir. Me perdi de tanto amar, eu enlouqueci. Ninguém podia amar assim, e eu amei. E devo confessar, aí foi que eu errei. E continua, e é lindo, porque depois de tanto tempo, pelo amor de Deus, eu tenho 26 anos, eu me senti uma adolescente de novo. Foi uma montanha russa. Realmente, uma Vi, eu perdi tudo, tinha que dar tudo errado pra no final dar certo, porque fazia tanto tempo que eu não me encantava, vibrava, torcia, chorava, sofria por um personagem, por um casal fictício. No meio de tanta apatia dessa vida adulta, tanta rotina, tarefas, depressão, angústia, boleto, se apegar a uma história que desperta tanto sentimento, tanta paixão, tanta tristeza, tanta decepção, tanta raiva, essa chuva de emoções, esse furacão que é e foi Luma Vi, veio pra resgatar uma coisa que há muito tinha se perdido em mim. E conhecendo o fandom lá do Twitter, como eu conheço, tem muita gente mais velha, tem muita gente que se apaixonou por um casal fictício pela primeira vez. Eu já sou calejada de novela, eu achava que isso não iria acontecer mais. Eu ficar fanficando, criando teorias, lembrando das cenas, passando as falas na minha cabeça. E o trabalho de Chay Suede e Agatha Moreira, para além da narrativa, a entrega, a sensibilidade, um modo passional de atuação realmente me tira um pouco desse lugar de apenas expectar, apenas assistir, mas eu entro e fico imersa na história. E acredito que muitos de nós também passaram por isso, tantas fanfics, tantas AUs, tantos edits e o fandom talentoso pra edit, que ressignifica, que conta principalmente uma história dessas de um amor com tantas camadas, tantas chagas. Nós vivemos o estranho, os amigos, o primeiro golpe, a troca, a parceria, sócios. Quando a fase Enemies parecia que eles só iam acabar se pegando de vez em quando, que não ia ser nada demais, ia ser só uma recaída, lembra? Mas aí a gente entendia que eles eram do mesmo lugar,
A Mércia com Molina, as traições, as escolhas, o dinheiro, a obsessão. A gente pode reclamar um monte da novela e tá com toda a razão, viu? Foram tantos recortes, cenas que mostraram que poderia ter sido diferente, movimentos de câmera, mas Luma Vi realmente foi um ponto fora da curva nessa tal mania. E a Adriana Esteves, a nossa primeira Luma Vi, a que idealizou todo esse movimento, só queria ter uma família, sabe? Mexe essa história com a nossa esperança, a nossa expectativa de que no final o amor vai vencer. De que tudo vale a pena se a alma não é pequena. É preciso muito cuidado. E aqui eu vou citar a própria Viola. Amores assim, esse tipo de escolha, de manipulação, acaba com a vida da pessoa, matam, sequestram nossos sentimentos. A gente sabe que tá do lado do vilão, tá? Não é sobre passar pano aqui. Não é nem sobre a real narrativa da novela, porque essa dorzinha que a gente tá compartilhando é sobre um sentimento de algo que fez a gente se emocionar, pro bem e pro mal. Trouxe um monte de sentimento. A gente acompanhou por quase 200 capítulos. E agora tá acabando. Aliás, quando esse vídeo for pro ar, provavelmente acabou. Posso fazer vários outros vídeos falando sobre a história de Luma Vi, a psicologia por trás, o uso das músicas, os paralelos. Mas esse vídeo é pra falar sobre esse sentimento de luto, uma perda. Acompanhar uma novela que é uma construção coletiva, participar de um fandom como o nosso, de segunda a sábado, e ainda na internet, levantando tag, fazendo mutirão, votando no melhores do ano, acompanhando o Chay, a Agatha, a Adriana, o Rodrigo. Aquele sentimento de vazio, é sobre ele que é esse vídeo. Eu sabia que esse dia chegaria. Como me despedir de algo que fez parte de mim por tanto tempo? Como me despedir de um amor que nem foi pra mim, mas eu senti como se fosse. Dizem que pra criar um hábito demora mais ou menos uns 21 dias. Assistir uma novela de tantos capítulos, tantos núcleos, tantas emoções e se aficionar a uns personagens específicos, acompanhar, vibrar, torcer. A gente criou rotina com Mania de Você. A gente brinca, pode ser mania de Luma Vi, pode ser obsessão, mas na real a gente criou uma conexão com essa história, com esses personagens e com quem gosta do que a gente gosta. É essa urgência, essa necessidade humana de pertencimento. É família. E Deus, meu amor, Deus é família. Então agora a gente precisa se abraçar, se acolher num lugar de que não é bobeira. Não é besteira falar que a gente se viciou. A gente se acostumou. A gente foi dormir e acordou pensando no mesmo assunto. Assim como o fim da novela, o fim de um relacionamento com os atores, com seus personagens, suas histórias, narrativas, possibilidades e tudo que poderia ter sido diferente não foi. E saber, especificamente sobre Luma Vi, que o Mavi vai ficar preso por um tempo, a Luma vai engravidar, a gente vai ver que eles provavelmente serão felizes, mas não acompanhou. Teve passagem de tempo no primeiro casamento e a gente não viu nada, mas não teve passagem na fase do bunker, na depressão. Teve passagem no segundo casamento, teve passagem nesse terceiro. Então, dá asas à nossa imaginação. Uma das formas da gente lidar com esse luto é não ficar passivo a ele. A minha forma de lidar é produzir esse vídeo. É me expor e expor todo esse agradecimento. Mas que eu também preciso me afastar. Talvez uma desintoxicação seja o termo correto. Para isso, a gente pode trabalhar o seguinte. Pegar a trilha sonora e ouvir. Sabe, não tira de uma vez da gente, não. Vamos fazendo por partes. Escuta uma musiquinha aqui, outra ali. Se permita sentir as emoções. Assiste outros conteúdos, tanto do Chay quanto da Agatha. Tem Chay no cinema. Tem Chay no Telegram com o Rebelde Brasil. Se você não assistiu, você vai se apaixonar pelo Tomás. Já digo logo. A Agatha. A Luma. Cara, eu acho que ela é a minha favorita mesmo. Mas antes da Luma, teve a Emma, de Orgulho e Paixão. E se você gosta de shippar casais, Orgulho e Paixão foi irretocável. Não tem um casal que não seja minimamente maravilhoso. É sério, a história dela com o Ernesto é fantástica. Ao mesmo tempo, não me deu tudo isso aqui que a Luma Vi me deu, mas é lindo. E é uma forma da gente lembrar que a Luma e a Luma Vi não existem. Eles sempre vão estar reais e presentes na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso íntimo, porque mexeu com a gente. Resgatou alguma coisa que não vai se perder
quando subiu o fim do último capítulo. Essa conexão, as pessoas que a gente conheceu no fandom, a capacidade de escrever fanfics ou edits, o público descobre talentos ao sair do campo da passividade e colocar na mão na massa. Atuar, escrever sobre, ouvir as músicas, compor novas histórias. Eu convido vocês a isso, a procurarem se apaixonar pelo processo. O processo de nascimento, toda a tortura, porque afinal a própria Luma disse: a paixão vem do grego, patos, que significa sofrimento. Mas a gente também entendeu que o amor dourado é aquele da luz, e é buscar isso. A gente adora um Enemies to Love, adora um dark romance, tanto que o Molina, quando voltou, a gente até ficou em dúvida: ai meu Deus, é o vilão, mas ele tem muita química com a Mércia. Eu não acho que seja saudável esse tipo de amor na vida real. Aliás, eu tenho certeza. Então não, eu não tô procurando um amor como o de Luma V, cheio de altos e baixos, traição e demora, sabe? E principalmente uma falta de coragem de encarar. Eu quero ficar com você, ou eu não quero ficar com você. Não fisgar a pessoa, liberar a pessoa. Mas isso é no campo da razão, né? Aí vem a atuação, a química, o passional de Agatha e Shai. Razão vai pros cupuias, não é não? A gente quer torcer, a gente quer ver ela grávida, a gente quer ver ele cuidando da Ceci. Mas pra lidar com a dor, a gente precisa entender que justamente por ser ficcional, a gente ainda tem um bônus. O final, na verdade, ele é aberto. Tudo acontece na nossa imaginação. Então, escreve, posta, fala, gesticula, tira isso de você. Não deixa que as pessoas considerem bobo. Porque é bobo chorar, torcer pra um casal numa novela, mas não é bobo tatuar o seu time favorito. Isso é coisa da sua cabeça. E daí, se for, que a gente consiga extrair o lado bom da coisa. O quanto o Mavi mudou. O quanto a Luma, apesar de tudo, nunca perdeu a doçura. O quanto a Mércia fez a escolha certa. E também não vamos relativizar e banalizar o mal. O Molina, por exemplo, esse sim é um psicopata. Em relação aos nossos desafetos, acabou, né, galera? Vamos esquecer os personagens que não agradaram. E aqui, vídeo Tomás, eu tô tentando ressignificar que o ator não é o personagem, porque é o garoto chato. E outros personagens que a gente não gosta. Entender que foi um trabalho feito por mãos humanas. E que novela é cultura. Isso não vai acabar. E assim como quando a gente termina um relacionamento, a gente jura que vai ficar sozinho pra sempre, oh meu Deus, vamos morrer sozinhos, e eu nunca vou me apaixonar de novo, se permita se apaixonar de novo. Eu não vou garantir que eu vou assistir Vale Tudo, mas eu vou tentar seguir em frente. E toda vez que eu quiser falar de Luma V, eu vou falar. Toda vez que eu quiser lembrar, eu vou lembrar. No canal Epic Couples, que tá aqui na descrição, porque eu sou muito gente boa, lá você pode acompanhar toda a história de Luma, Mavi, inclusive outros casais muito famosos, inclusive Emma e Ernesto. Eu sou completamente apaixonada por eles. E é isso, fazer esse vídeo, falar um pouco sobre esse lugar de que tá tudo bem, não é errado gostar tanto assim, sabe? Eu também não sabia que era possível, mas é possível. E não tem nada a ver com idade. Eu achava que isso era da época que eu era fã de Glee, que eu chorei no último episódio de Rebelde, e eu tô aqui, ó. 26 da cara e completamente impactada por essa história, que teve muitos erros, muitos altos e baixos, mas que pegou a gente foi pelo coração. Novela é coração. E aí, meu amor, valide o seu sentimento. Você não é maluco, você não é doente, porque tá se importando com algo que reflete a vida da gente. E se você não gostou de alguma coisa, faça diferente. E se você acha que eu poderia ter feito melhor no lugar do outro, tente fazer melhor no lugar que você já está. Se permita, tente perdoar. E porque a gente tem mania de sentir. Tem mania de Luma, tem mania de Mavi. Que tal a gente passar a ter mania de nós mesmos? Olhar com mais atenção para os nossos sentimentos. Poxa, a Luma fez isso, eu queria fazer também. Vamos ver se faz sentido. Sabe, olhar pra gente às vezes é um pouco assustador. A gente olha com muito mais carinho pro outro. E nesse momento, que a gente possa ter tempo pra olhar pra si mesmo, pra abraçar quem tá perto, quem é real, quem não é personagem. Tentar dedicar um pouco dessa energia compartilhando pra quem tá do seu lado. Então, Luma Vis. Então, a todos aqueles que se apaixonaram por casais fictícios, isso não acaba. Isso se transforma. E a gente segue tentando aprender e viver
Porque a vida, meu amor, é uma eterna despedida.